Nesse vídeo você vai descobrir como vender mais e vender melhor no seu negócio e assim aumentar o seu faturamento. Eu sei que pode parecer difícil muitas vezes você tentar aplicar estratégias que vão ajudar o seu negócio a vender mais. Eu sei que às vezes parece ser um pouco confuso você não saber para onde ir. Às vezes falta clareza, falta aquela informação do que fazer, aonde fazer, quando fazer, que ferramenta usar, e às vezes também você não sabe qual estratégia aplicar, você não sabe às vezes qual técnica usar de vendas no seu negócio. Às vezes você tem também um negócio onde não existe necessariamente uma estrutura comercial bem estruturada, bem robusta, para que possibilite você a ter um crescimento exponencial maior. Então muitas vezes você pode se encontrar em um cenário mais limitado, mas a questão não é essa, a questão é que aquilo que você pode aplicar, você precisa aplicar. Como assim, Paulo? Isso parece um pouco confuso. É muito simples. Existem sim estratégias que elas são estratégias complexas, estratégias que são aplicadas e usadas por grandes negócios. Mas também existem estratégias que elas são simples, estratégias que você pode aplicar inclusive hoje mesmo. E por isso, nesse vídeo, eu vou passar para você 4 dicas, ou melhor dizendo, 4 ações, 4 estratégias simples que você pode aplicar no seu negócio ainda hoje, e isso pode resultar em um aumento de faturamento para você no seu negócio. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira dica, que é a seguinte. A primeira dica é: faça o benchmarking. Se você não sabe o que é benchmarking, eu vou te explicar de uma forma bem objetiva. O benchmarking nada mais é do que uma pesquisa de mercado que você vai fazer, levando em consideração quem são os seus concorrentes, levando em consideração quem são, qual é o mercado que você está inserido, o seu nicho que você está inserido, fazendo uma análise também de quais ações são geralmente executadas, quais estratégias geralmente funcionam nesse nicho que você está inserido. Basicamente é um estudo de mercado que você vai fazer. E a melhor forma de você fazer um benchmarking é você olhar para os seus concorrentes, é você analisar o que as empresas do seu segmento, do seu nicho, do seu mercado estão fazendo. Por quê? Porque muitas vezes você vai olhar para essas empresas e você vai ver ali que eles estão aplicando estratégias, estão aplicando ali algumas ações que você não está aplicando hoje no seu negócio. E aí você talvez me pergunte: Paulo, mas tem empresas do meu segmento, tem concorrentes que estão se aplicando estratégias, só que elas são muito mais complexas, são estratégias mais difíceis. E aí eu quero perguntar para você: não pense necessariamente em copiar aquilo que o seu concorrente está fazendo. E isso aqui é uma grande diferença. O benchmark não é você copiar a sua concorrência, mas você precisa entender o princípio, você precisa entender o que eles estão fazendo, e aí você traz isso para a sua realidade. Baseado naquilo que o seu concorrente faz hoje, de estratégia de vendas, o que você consegue fazer no seu negócio a partir disso? Você consegue fazer algo um pouco semelhante? Você consegue às vezes fazer pelo menos ali 1/3 do que ele está fazendo? Ou você consegue se inspirar na ideia dele? O que você consegue trazer disso para o seu negócio de uma forma aplicável? Pensa nisso. O benchmarking sendo essa primeira dica para você, para fazer com que você venda mais e melhor no seu negócio, é uma coisa que é totalmente aplicável. Basta você olhar para o seu mercado, olhar os seus concorrentes, ver o que está sendo de tendência nesse momento no seu nicho e você ver aquilo que é possível de aplicar na sua empresa. A segunda dica que eu vou te trazer, ela também é uma estratégia muito simples, uma dica muito simples, só que ela é muito importante, que é você ter mais canais de vendas na sua empresa. Você precisa ter mais canais de vendas na sua empresa. Se você depende hoje apenas aí de 1, 2 ou 3 canais, isso está limitando o faturamento do seu negócio. Entenda que se você quer vender mais e melhor, você precisa também estar em outros pontos de contato com o seu cliente. Você precisa dar abertura para que o seu cliente venha até você através de outros lugares. Por exemplo, se você depende muito no seu negócio apenas de indicação ou tráfego pago, esses canais eles podem acabar te deixando na mão em algum momento. Eu vou dar um exemplo muito claro aqui. O tráfego pago recentemente, ele teve a questão do imposto. O governo acabou impondo sobre o Meta o imposto de 12,5%. Isso acabou quebrando um pouco algumas estratégias das empresas. Então, por exemplo, aquela empresa que ela tinha o tráfego pago que representava ali 80%, 90% do faturamento, ou seja, 90% do faturamento dessa empresa vinha do tráfego pago, essa empresa ela acabou ali tendo
algumas dificuldades para poder lidar com isso. Por quê? Porque ela não contava com esse valor de imposto, desses 12% e meio que foram aumentados. Então ela precisa, às vezes, investir mais, ou se ela manter o mesmo investimento, caso ela já esteja no teto de investimento, isso vai acabar limitando a entrada de leads dela, o que vai acabar interferindo também no final no faturamento. Então não tem uma dependência apenas de um canal. Eu não estou falando que o tráfego pago não é bom, pelo contrário, ele é bom, mas eu estou falando para você, tenha mais canais de vendas. A indicação, como dei exemplo também, é a mesma coisa. Se você hoje tem um negócio onde a maior parte também daquilo que você recebe de clientes vem só por indicação, se no dia de amanhã você para de receber indicação, o que vai acontecer com a sua empresa? Você vai morrer. O seu negócio ele vai simplesmente quebrar. Então, tenha mais canais de vendas. Canais online, mas também canais offline. Eu acredito e eu defendo isso. Eu, inclusive, sou especialista em canais de vendas e implemento isso hoje nas empresas, indústrias, empresas de vários segmentos e tamanhos, e eu sempre defendo que você precisa ter mais canais, tanto canais online quanto canais offline. Então, analisa isso no seu mercado. Claro também que não são qualquer canal que vai funcionar para você, então você precisa fazer realmente uma análise, ter um entendimento de qual canal faz sentido para o seu negócio, para o momento que você está vivendo, tá? E isso também, abrindo parênteses aqui, é uma coisa que eu ensino você a fazer no NCV. Tá? O NCV, inclusive, já falando aqui rapidamente, é o meu curso, o meu treinamento, que é o novo canal de vendas. Lá eu ensino você tudo o que você precisa para poder implementar não só um, mas vários canais de vendas. E a minha proposta é te ajudar a implementar pelo menos um novo canal de vendas no seu negócio em até 3 dias. Então é uma coisa muito simples de você fazer, estratégica e que gera resultados. Se você tiver interesse, você pode simplesmente clicar no link que está abaixo aqui na descrição do seu vídeo e conhecer mais sobre o NCV, tá? Mas fato é, você precisa ter mais canais de vendas no seu negócio. A terceira dica e estratégia para você vender mais e melhor é: você precisa entender o seu cliente. Paulo, como assim eu preciso entender o meu cliente? O teu cliente, presta atenção nisso, o seu cliente, se você acha que conhece bem ele, isso pode ser algo positivo, como pode ser algo negativo, tá? Por que eu tô falando isso? Porque tem empresas que eu já vi, inclusive clientes que eu já acompanhei, mentorados que eu já acompanhei também, em palestras, cursos, treinamentos, eu já vi pessoas que elas falavam que sabiam quem era o cliente delas. Só que quando a gente ia olhar realmente a fundo, elas não tinham esse entendimento. Então a primeira coisa que eu vou te falar é: pessoas que compram de você, por mais que tenha a idade mínima e a idade máxima, não representa na totalidade o teu público-alvo. Tá? Não representa. Você precisa entender que o seu público-alvo é onde existe a maior concentração de pessoas. Então entenda bem quem é o seu público. Tá? Se eu falo, por exemplo, assim, vamos supor aqui um exemplo, eu tenho uma loja de roupas, de exemplo, tá? Se eu falo que tem pessoas que compram de mim ali de 18 anos até 50 anos de idade, eu poderia falar que então o meu público-alvo é esse, de 18 a 55 anos de idade. Só que se eu fosse, por exemplo, analisar as minhas vendas pelos cadastros dos meus clientes, levando em consideração ali a informação de data de nascimento, tudo, eu poderia chegar na conclusão de que a maior porcentagem de compra, quem detém essa maior porcentagem de compra, está concentrado ali dos 30 aos 40 anos, por exemplo. Então isso faz muita diferença, porque quando você entende bem quem é o seu público, você consegue concentrar todo o seu conhecimento, você consegue concentrar toda a sua estratégia, sua energia para atingir aquele público potencial que vai comprar muito mais de você, tá? Se você começa a diluir a sua atenção para outras pessoas, elas vão comprar sim um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Só que o foco maior de venda e o público potencial maior está concentrado sempre em alguma região. Então entenda bem quem é o seu público. Qual é o gosto dele, o que ele quer, o que ele busca de verdade. E entenda cada vez mais como você pode atender melhor esse público, porque quanto mais você entender o seu cliente, o seu público, mais você vai vender para ele. E melhor você vai vender para ele também, tá? Então essa é a terceira dica que é muito importante. E a quarta e última dica, que é uma dica extremamente valiosa, mas muitas vezes subestimada, é: trabalhe a sua base de clientes. Isso pode parecer algo simples, mas é extremamente eficiente. Eu tenho certeza absoluta que você tem aí uma base de contatos, seja via WhatsApp, seja via e-mail, seja via, sei lá, seguidores no seu Instagram. Você tem uma base de contatos. Pessoas que
compraram de você, pessoas que demonstraram interesse em algum momento, pessoas que às vezes queriam um orçamento, pediram um orçamento, mas depois não prosseguiram, pessoas que são potenciais clientes. Explore essa base. É uma dica que eu te dou, essa quarta dica, e ela é muito poderosa. Eu já vi empresas, inclusive acompanhando empresas, que somente com essa estratégia, trabalhando a base de clientes, essa empresa que na época eu acompanhava dando um projeto de consultoria, somente trabalhando a base de clientes, eles bateram a meta de faturamento do mês em apenas uma semana, trabalhando somente a base de clientes. Então não subestime essa estratégia, uma estratégia extremamente importante e valiosa para o seu negócio. Mas agora me diz aqui aquilo que você achou dessas estratégias e o mais importante, se você vai aplicar essas 4 estratégias, ou pelo menos alguma delas no seu negócio, se fizer sentido para você. E não deixe também, por favor, não deixe de você se inscrever nesse canal. Aqui eu vou falar sempre, diretamente eu estou falando sobre vendas, sobre estratégias, sobre canais de vendas também e sobre tudo aquilo que você precisa para fazer com que o seu negócio cresça e venda cada vez mais. Clica aqui, se inscreva, ativa o sininho para você receber a notificação também do próximo vídeo. São 3 vídeos por semana que eu estou gravando nesse momento que vão ajudar você com conteúdos de venda na prática. E o mais importante também, comenta aqui aquilo que você achou sobre esse conteúdo. Se você tem alguma observação sobre alguma dessas estratégias, que eu quero ouvir aquilo que você tem a dizer. Meu nome é Paulo Vinícius, te agradeço por ter chegado até aqui e eu vejo você no próximo vídeo.